Te damos graças. Obrigado, Senhor, te damos graças. Quando gratidão está transbordando no nosso coração, nós vamos ter sempre palavras para dizer para Ele, de agradecimento, dando graças. Dê graças. Gratidão abre portas, gratidão abre portas. Creia nisso, gratidão abre portas. Gratidão celebra o que já foi feito. Eu tenho certeza que você e eu, nós temos motivos de celebrar o que já foi feito da parte de Deus. Tem muito testemunho na tua vida e na minha vida, que a gente pode celebrar o que já foi feito. Isso é gratidão. E gratidão abre portas. Quando é que ingratidão se manifesta? Quando a gente só está olhando para o que ainda vai ser feito. Para o que ainda falta. Sempre que a gente está olhando para o que ainda falta, ingratidão vai governar. E assim como gratidão abre portas, ingratidão fecha portas. Seja grato sempre. Seja grato sempre, todos os dias. Vou dizer novamente, gratidão sempre celebra o que já foi feito. Sempre vai celebrar o que já foi feito. E a fé celebra o que ainda vem. Gratidão celebra o que foi feito. Fé celebra o que virá. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, te damos graças. Obrigado. Aleluia. Dá aquele aleluia aí para estremecer o inferno. Glória a Deus. Que maravilha. Estamos numa noite maravilhosa, culto de oração. Eu creio e continuo declarando que a nossa igreja vai ser conhecida. Se ela precisa ser conhecida, ela deverá ser conhecida como a igreja que ora. Esse é o nosso desejo. Teremos cultos de oração, amém, onde faltará cadeiras. Aleluia. Oh, glória. Um crente que não ora não vai desfrutar da vida de Cristo. Amém. Aleluia, não tem condições. Aleluia. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Peça e receba. Isso é oração, não é? Para que a vossa alegria seja completa. E sabe, num momento como esse aqui, tem uma unção coletiva que vai te ajudar. Amém? Aleluia. Oh, glória. Precisamos nos molhar da unção coletiva. E a unção coletiva se manifesta quando o corpo de Cristo está junto. Aleluia. Amém? Então, eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 2. Obrigado, grupo Louvor abençoado, que maravilha. Atos 2. Nós vamos ver aqui o início do ministério da igreja. Aleluia. E o início do ministério da igreja foi com a descida do Espírito Santo sobre aqueles quase 120 pessoas, que era a igreja da época. Amém? Estavam reunidos. E diz no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Diga, todo esse evento aqui foi sobrenatural, concorda? Não tem nada natural aqui. Todo sobrenatural. Línguas como de fogo, o som de um vento impetuoso. Amém. Que veio do céu. Então esse evento aqui foi totalmente sobrenatural. E aqui está o início do ministério da igreja, com a descida do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos considerar isso, é tão importante.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, a gente vê aqui o início do ministério da igreja, e quando a gente olha para o início do ministério de Jesus Cristo, Lucas capítulo 3, a partir ali no versículo 25, e Lucas capítulo 4, versículo 1, fala do início do ministério de Jesus. Amém? E semelhantemente à igreja, algo sobrenatural aconteceu também naquele evento, onde Jesus estava sendo batizado por João Batista. E depois que ele é batizado por João Batista, amém, o Espírito Santo desce sobre ele, em forma corpórea de pomba. E uma voz do céu diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Evento também sobrenatural. Não teve nada de natural aí, no início do ministério de Jesus. Aleluia. Uma voz que veio do céu, amém? O Espírito Santo sobre ele como em forma corpórea de pomba. É natural isso, gente? Não. E a partir daí, Jesus inicia seu ministério terreno, com a descida do Espírito Santo sobre ele. Amém? Aleluia. Foi a partir daí que Jesus iniciou seu ministério. Aproximadamente 30 anos. Está lá em Lucas, vai lá que confirma. A gente olha para o início do ministério da igreja, a gente vê também, nesse início, nesse pontapé, nesse start do início do ministério da igreja, a gente vê também coisas sobrenaturais. Aleluia. Semelhantemente ao início do ministério da vida de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo veio sobre Jesus, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Amém. O Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Sobre a igreja, ele veio como um som de um vento impetuoso e línguas de fogo. No início do ministério de Jesus veio uma voz do céu: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. No início do ministério da igreja, uma voz também foi estabelecida vinda do céu. Que voz é essa? Línguas. A voz. Aleluia, vinda do céu. E ela veio para ficar. Aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A voz. Semelhantemente, o início do ministério de Jesus, amém, acontecimentos sobrenaturais. Início do ministério da igreja, acontecimentos sobrenaturais. E a partir daí, a partir do capítulo 3, capítulo 2, né, capítulo 3, a partir daí você vai ler o livro de Atos e você vai ver comumente o sobrenatural de Deus se manifestando. Amém. Era comum o poder de Deus se manifestar. Aleluia. Se você olha para a vida de Jesus, né, quando ele foi batizado nas águas e depois batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre ele. A partir daí, Jesus começa a operar milagres. Aleluia. E é bom a gente considerar isso aqui, para nós como igreja. Amém. E uma vez que a gente considera esse início, a gente também vai considerar, com certeza, a pessoa do Espírito Santo, porque essa é a dispensação do Espírito Santo. Esse é o período do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Amém. Então, a pessoa do Espírito Santo deve ser considerada. Amém? Podemos dizer que o Espírito Santo é o protagonista dessa dispensação. Tudo é por meio do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes nós colocamos o Espírito Santo em terceiro lugar na Trindade, porque a gente conceitua o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Podemos dizer que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas nós não podemos estabelecer que ele é o terceiro lugar na Trindade. Amém?
Como se fosse uma escadinha. Primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Aleluia! E Ele é o protagonista dessa dispensação, a qual eu e você estamos vivendo como igreja na terra. Desde lá de Pentecostes. O Espírito Santo não mudou. Amém? Ele veio com a missão. Jesus deixou bem clara a missão do Espírito Santo. E Ele está sério com isso. E Ele vai realizar essa missão através da igreja, que somos nós. Aleluia, Ele veio para glorificar Jesus. Jesus disse que quando Ele vier, Ele vai me glorificar. Ou seja, Ele vai exibir a minha glória. Vai exibir a glória através de quem? Da igreja. Amém. Ele está sério com isso. O Espírito Santo veio para anunciar as coisas que hão de vir. Ele veio para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Ele veio para testemunhar de Jesus Cristo. Ele veio para nos fazer conhecido aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele veio para conceder as línguas. Aleluia. Ele não pode ficar de fora da nossa vida. Ele não pode ficar de fora da nossa vida de oração. Amém. Já que é um culto de oração, a gente vai se focar nisso. Mas o Espírito Santo deve estar envolvido em toda a nossa vida. Aleluia. Ele é a pessoa mais íntima que temos. Ele veio para nos guiar a toda a verdade, porque é o Espírito da verdade. Aleluia. Jesus disse aos discípulos: eu tinha muita coisa para vos dizer, mas vocês não têm ainda estrutura para aguentar. Mas quando vier o Espírito Santo, Ele vai anunciar. Anunciar o quê? Aquilo que Jesus queria falar para aqueles discípulos, mas por não ter estrutura, amém? Isso foi incumbido ao Espírito Santo. E naquele contexto, se você ler direitinho, você vai ver que o que Jesus diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. O que é que Jesus estava falando nesse contexto? Que Ele queria anunciar tudo quanto Ele tem. Ele disse: quando o Espírito vier, Ele vai anunciar. Ele vai anunciar a você. Então, como vivemos uma vida cristã, deixando o Espírito Santo não ser protagonista dessa dispensação? Queria que você abrisse Atos capítulo 11, versículo 27. 11, 27. Diz: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo que, gente? Pelo Espírito. Que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Dava a entender pelo Espírito. O que ele anunciou não foi algo fabricado no seu raciocínio humano natural. O que ele anunciou que iria acontecer foi por pura inspiração do Espírito. Amém. Aleluia. Essa previsão de que algo iria acontecer em todo o mundo, pelo Espírito. Pelo Espírito. Amém. Que tal a gente, eu e você, nos tornarmos tão íntimos do Espírito Santo, que a gente vai falar com pessoas, dando a entender a elas algo pelo Espírito. Você dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja, dando a entender algo pelo Espírito. Pura inspiração do Espírito. Que tal viver essa vida? Aleluia. É possível. Pelo Espírito.
Você já falou com ele hoje? Você não precisa dizer não. Mas eu vou fazer uma pergunta para te localizar. Você falou com ele hoje? Diretamente, pessoalmente, Espírito Santo? Falou para ele hoje? Alguma coisa? Puxou algum assunto? Ou pelo menos reconheceu o Espírito Santo? Você é a pessoa mais íntima que eu tenho, Espírito Santo. Você é o meu guia. Estão passando os dias, e a idade está chegando. Estamos salvos, graças a Deus. Mas vamos perder de desfrutar dessa vida pelo Espírito, no Espírito, é assim. Estamos decididos a isso? Estamos satisfeitos, amém? Com a nossa vida cristã? E precisamos estar, mas insatisfeitos no sentido de que tem mais do que a gente já viveu. O que a gente já viveu não é tudo, não é a plenitude. A nossa vida de oração, ela está limitada a um caderno, e aqui eu não estou criticando caderno, entenda bem, amém? Onde você tem temas de oração e nós devemos ter. Aleluia. Mas que tal contar com o Espírito Santo para orar aquilo que está no caderno de oração? Que tal contar com o Espírito Santo na nossa vida de oração? Aleluia. Aleluia. Todo dia você ora por sua família. Que tal orar por sua família contando com a inspiração do Espírito Santo? Com a ajuda do Espírito Santo? Aleluia. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza na Bíblia é incapacidade de produzir resultado. Porque não sabemos orar como convém. Isso é uma incapacidade de produzir resultados. Ele nos assiste. Ele nos assiste nessa incapacidade. Ou seja, Ele nos capacita na nossa incapacidade. Aleluia. E quando a gente desvenda isso, a nossa vida de oração, ela vai se tornar fascinante e desejada. E os cultos de oração nas igrejas não serão como há muitos anos nós estamos vendo. A vida do crente de oração cotidiana, no seu devocional, não vai ser a mesma. O fato é se envolver com Ele. Se decidirmos envolver com Ele, nós vamos provar dessa realidade que a vida com o Espírito Santo é fascinante, é eletrizante. Precisamos estar convencidos disso. Amém? Então a gente vê aqui, pelo Espírito, um anúncio. Agora veja Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colás de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Disse o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Estamos gerando expectativa de ouvir o Espírito Santo. Porque a gente vê o Espírito Santo se movendo através do profeta Ágabo. Agora a gente vê aqui o Espírito Santo dizendo. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. E nesse servir ao Senhor e jejuar, o Espírito Santo encontrou lugar para dizer algo. Disse o Espírito Santo. Aleluia. Você quer essa vida? Eu quero. Amém? Aleluia. De estar fazendo algo junto com o corpo de Cristo. E de repente, assim diz o Espírito Santo. Aleluia. E aqui era algo importante, não é? Era um envio de Paulo. Amém?
Aqui era uma direção de Deus para esse homem, amém, que completou seu ministério. E é um exemplo para nós. Nesse ponto aqui, ele foi separado. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Enviados por quem? Enviados pelo Espírito. Aleluia. Sabe o que é isso? O Espírito Santo no seu lugar. Amém. Considerado, honrado, desejado. Tem espaço para ele. Eu disse: Espírito Santo, eu quero que você se alargue em mim. E ele disse para mim: então abre espaço. Porque às vezes a gente diz algo tão bonito, né? E eu falei na sinceridade do meu coração, que eu quero que se alargue em mim. E se ele não tivesse dito algo, até hoje eu podia estar ainda dizendo: Espírito Santo, se alargue em mim, se alargue em mim, se alargue em mim. E estava jogando para ele toda uma responsabilidade. Mas quando ele responde e diz: abre espaço, essa parte é minha e sua. Ou seja, se você abrir espaço, ele vai se alargar em você. E eu vejo ele alargado aqui, usando esse termo, aqui nessa igreja de Antioquia. O Espírito Santo disse algo, enviou pessoas. Sabe, é o Espírito no governo da igreja. É o Espírito guiando a igreja. Aleluia. Amém. Não é um envio natural. Deu na telha, eu vou. Não, enviados pelo Espírito Santo. A gente vê aqui um protagonismo do Espírito Santo no livro de Atos. Por quê? Porque é a dispensação do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vou ver outra coisa aqui, a gente vai orar. Atos 16:6. Tem um episódio aqui de Paulo com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Que tal a gente colecionar episódios na nossa vida com o Espírito Santo? Aleluia! Você não quer desfrutar de episódios ou ter experiências na sua vida com o Espírito Santo? Estamos vendo aqui. Paulo teve, mais uma vez, diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem, gente? Pelo Espírito Santo. Homem guiado pelo Espírito. Paulo, homem que dava espaço para que o Espírito Santo se alargasse nele. Quem impediu aqui foi o Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, aqui não é outro Espírito não, viu? É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Meu Deus do céu. Sabe, viver uma vida em que o Espírito Santo está envolvido. Aleluia. Ele pode, sabe, impedir você de você entrar numa bronca. Ele pode, de uma decisão que você vai tomar, que não é pecado, mas que não vai ser a vontade de Deus para você. Porque
Ele não estava impedindo, o Espírito Santo não estava impedindo de pregar a palavra. De pregar a palavra na Ásia. Porque Deus tinha uma outra direção para Paulo. É para ir para a Macedônia. E veja a ajuda do Espírito Santo aqui, para que Paulo fizesse a vontade de Deus. O Espírito Santo aparece, o Espírito Santo se manifesta nessa hora na vida dele. E ele obedece. Isso fala de comunhão, de conhecer a voz do Espírito Santo, porque talvez a gente, sem comunhão, pudesse dizer, não, isso não é a voz de Deus, me impedindo de pregar a palavra na Ásia. Às vezes a falta de comunhão com o Espírito Santo faz com que a gente não entenda, não tire o espírito da letra, não compreenda o espírito da letra, não extraia o espírito da letra. A gente só vai extrair o espírito da letra com o Espírito Santo. Aleluia! É com o Espírito Santo. Isso é bom demais. Veja, capítulo 20, versículo 22. Paulo diz, e agora constrangido em meu espírito. O espírito humano, o espírito de Paulo, Paulo, o homem interior, estava constrangido. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aleluia. Espírito Santo, novamente, na caminhada de Paulo. Anunciando algo. Aquele não estava, amém, não era uma profetada. Aquele não estava diminuindo o ímpeto de Paulo de fazer a vontade de Deus. Não, ele estava apenas se antecipando a alguns acontecimentos. Isso é muito bom. Ele estava revelando o que iria acontecer. Aleluia. Se antecipou aos acontecimentos e anunciou a Paulo. Sabe que ele pode fazer isso com você? Pode fazer isso comigo. Se antecipando a acontecimentos, falando algo para você. Ele disse, o Espírito Santo, eu vou parafrasear, falou comigo e disse isso. Aleluia. Aleluia. Veja, capítulo 21, versículo 10. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, aquele mesmo Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Eu vejo essa linguagem, né, no livro de Atos. Assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Eu fiquei meditando nessa linguagem aqui. Isto diz o Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos ver o Espírito Santo no início, lá em Gênesis, e nós vamos ver o Espírito Santo lá no último livro da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito. O Espírito. Aleluia. E quando você decide ter comunhão com o Espírito Santo, não pensa que o pai e o filho vão ficar com ciúme, não é? Ou você está desconsiderando pai e filho? Não, essa é a dispensação do Espírito Santo. Fomos chamados à comunhão com o Espírito Santo, do Espírito Santo.
Então, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você vai estar no coração do Pai e no coração do Filho. Amém. O Espírito Santo não fala por si mesmo, ele fala daquilo que ele tem ouvido, assim como Jesus falava daquilo que ouvia do Pai. Quando o Espírito Santo fala algo para você, ele fala daquilo que ele ouviu. De quem? De Jesus Cristo. Aleluia. Amém. É uma decisão, gente. Aleluia. E aí, vamos orar com a ajuda do Espírito, dando espaço ao Espírito Santo. Às vezes, para nós é mais confortável a gente deixar o nosso entendimento, o nosso raciocínio dominar as questões, né? As coisas. Mas é mais fascinante se entregar ao Espírito Santo. Amém. Aleluia. E deixar que ele decida. E deixar que ele inspire. Abrindo espaço. Efésios capítulo 6, versículo 19 diz assim. Versículo 18. Com toda oração e súplica. Aqui são tipos de oração, não é? É bom conhecer os tipos de oração? Sim. Devemos. Oração de concordância. A minha oração de intercessão, oração da fé, oração de entrega, de consagração, oração de louvor. Por quê? Porque oração de petição, né? Por quê? Porque é como um jogo. Basquete tem uma regra, vôlei, apesar de ser esporte, vôlei e basquete tem regras. A regra do basquete não é a mesma regra, amém, do vôlei. Assim, é a nossa vida de oração. Precisamos compreender, entender sobre isso, estudar sobre isso. Oração de intercessão. Vamos dizer, tem uma regra, tem um lugar. Oração de petição. Precisamos estudar sobre isso. Mas o que eu quero dizer, não vamos apenas saber sobre o tipo de oração. Qual é a melhor forma de aprender a orar? Qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma que você acha de aprender a orar? Orando. Qual a melhor forma de aprender a orar? Orando. E a gente não está aqui deixando de lado o ensino. E a gente pega o ensino e aplica nessa prática de oração. Uma vida. Aleluia. Ele diz, com toda súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Aqui a gente pode trazer duas coisas, orando no Espírito. Orações inspiradas pelo Espírito no nosso entendimento. E oração em línguas. Isso é orar no Espírito. Quando a gente tem uma vida de oração cotidiana, comunhão com o Espírito Santo, vida de oração, em determinados momentos a gente vai perceber que o que a gente está orando está debaixo do governo do Espírito. Não é algo da nossa mente, do nosso entendimento. A gente compreende isso que eu estou orando aqui. É pura inspiração do Espírito Santo. Debaixo do governo dele. Tem um lugar que, se a gente perseverar, a gente vai se encontrar com esse governo do Espírito Santo na nossa vida de oração. E a nossa vida de oração vai se tornar fascinante. É necessário perseverança. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Vamos orar. Amém. Vamos orar com o Espírito Santo. Vamos dar espaço a Ele, para que Ele se alargue em nós, na nossa vida de oração. Amém? Não complica aquilo que o Espírito Santo nunca vai complicar. O Espírito Santo é simples. Ele é simples. Aleluia. Amém. Ele vai falar com você com simplicidade. E nós vamos nos entregar hoje à noite aqui, amém, a nos encontrar com o governo do Espírito Santo na oração. E com a expectativa dele falar algo. Dele direcionar você. Você pode começar orando em outras línguas. Amém? Você pode começar por um tema que está no teu coração, que foi Ele mesmo que colocou. Está tão forte aí para você orar. No entendimento. Vai por aí. Amém. Aleluia. Às vezes nós vamos iniciar a nossa vida, o nosso momento de oração sem vontade. Sem vontade de orar. Mas a gente decide orar. Aleluia. A gente decide orar. Sabe, comumente vai terminar tão diferente de como começou. No início ali parecia uma obrigação, mas vai terminar em prazer. Vai terminar em prazer, em satisfação. Uma satisfação que só Ele pode dar. Orando em todo o tempo no Espírito. Em todo o tempo. Às vezes as pessoas, elas, por falta de entendimento, ficam esperando um momento no culto para orar em outras línguas. Quando a Bíblia está dizendo orando em todo o tempo. Aleluia. Aquele que ora em outra língua, ore para interpretar. Progrida. Que farei, pois? Orarei no Espírito, orarei no entendimento, cantarei no Espírito, cantarei no entendimento. Essa é a vida, essa é a proposta. Aleluia. Sabe, se você perseverar, Isaías perseverar na vida da oração em outras línguas, a gente vai interpretar. Vai ter lugar para a interpretação. Aleluia. E isso é fascinante. Isso é fascinante. Aleluia. Você pode ficar de pé. Nós vamos iniciar aqui no culto, né? Mas se a gente orar em todo o tempo no Espírito, aqui não é o início não da nossa vida de oração. Aqui é uma continuação. Que os nossos cultos não sejam o início da nossa oração. Que os nossos cultos de oração sejam uma continuação da nossa vida de oração. Eu não vim para iniciar a minha vida de oração desse dia aqui. Não, eu já iniciei. Aqui continua. E agora debaixo de uma unção coletiva. Então ora. Amém. É culto de oração, você pode orar. Uma oração de consagração. Espírito Santo, Tu és soberano. Espírito Santo, eu entrego o controle da minha vida a você. Espírito Santo, sem você eu nada posso fazer. Isso é oração. Aleluia. Sabe que nesse mover aqui, Ele pode direcionar você a orar por uma pessoa. Nessa entrega, dando espaço ao Espírito Santo, em oração, Ele pode te guiar a uma pessoa.
E você vai ser a resposta dela aqui dentro. Ele pode te dar uma nota para você orar por uma pessoa que não está aqui. E te dar uma palavra para você falar para ela quando chegar em casa. Ele pode. E Ele quer. Como é que eu vou abrir espaço? Orando em outras línguas é abrir espaço. Conversar com Ele é abrir espaço. Aleluia. Oração de consagração é abrir espaço. O que é a inspiração agora da vez para você? É orar por alguém? Faz isso. Isso é abrir espaço. À medida que você se rende, se Ele direcionar para orar aqui por alguma pessoa que está aqui, obedeça. Às vezes Ele vai te direcionar para orar por uma pessoa que está aqui. Você nem sabe o que vai orar. Obedeça. Aquele que direcionou você a orar também vai te inspirar a orar. Vamos perder o medo. Vamos confiar nele. E aí nós teremos aqui orações eficazes. Orações que produzem respostas divinas. Pode se levantar temas aí para a nossa nação, para as famílias, para os jovens, para as crianças. Fique aberto. Orarei no Espírito, orarei no entendimento. Oriake do for, o chicamuf. Hoje à noite pode ser o início de um aprofundamento do teu relacionamento com o Espírito Santo. E você não vai mais orar como se fosse sozinho. Não. Vai orar com Ele. Vai orar com Ele. Fala com Ele. Se é alguma questão, alguma coisa que você está passando, fala com Ele. Isso é oração, Espírito Santo. Está passando isso, se passando isso. Você já sabe, mas sabe que Ele quer relacionamento. Você precisa conversar, você precisa se abrir para Ele. E isso é abrir espaço. E quando Ele encontra espaço, pode ter certeza. Aleluia. Aquilo que você não encontrou solução, a solução vai ser manifesta. Chega no seu entendimento alto. Calma, filho. Calma, filha. Isso está se mostrando dessa forma. Mas eu conheço o interior. Eu conheço o outro lado da montanha. Sobe mais um pouco. Persevera mais um pouco. E você vai conseguir enxergar como eu estou enxergando. Você vai conhecer sobre esse assunto como eu já conheço, diz o Espírito Santo. E você vai entender e compreender o que fazer e a posição que tomar. É noite de largar o desespero. Parece que o desespero bateu a porta por uma situação, mas tem solução antes que o desespero entre porta dentro. E é nele, por ele,
você vai manter a porta fechada do desespero. Há uma ajuda do Espírito. Ele só precisa encontrar espaço. E esse espaço é você que dá. Sabedor que o Espírito Santo é Deus. Ele pode estar te inspirando agora por famílias que estão desesperadas. Aleluia, se incline. Se deixe levar pelo fluxo do Espírito. Talvez você vai só orar em outras línguas, não vai chegar nenhuma interpretação, não vai chegar nada no teu entendimento. Está tudo bem. Há uma oração sendo feita. Aleluia. Há uma perfeita oração sendo realizada. Pode vir sobre você um peso de intercessão. Se entregue a isso, sem medo. E algumas vezes você não vai nem saber pelo que está intercedendo, mas você sabe. Há um peso de intercessão que eu me entrego. Que eu me entrego. Oh, porque de Deus somos cooperadores. E como nós não somos egoístas, o Espírito Santo sabe que pode contar conosco para orar pelos outros, para interceder pelos outros, para se entregar a assuntos divinos da hora, daquilo que o Espírito Santo conhece, que é urgente na terra agora, que seu entendimento e o meu não tem conhecimento, mas que Ele tem. Ele é Deus. Pode se levantar um choro, pode se levantar um grito, pode se levantar um gemido, pode se entregar a dores de parto. Esse lugar aqui pode se tornar uma maternidade espiritual. Vidas sendo geradas no Espírito. Uma maternidade. Gerando pessoas. Hairaklobrinai skombrinai ria povori ria profori babaya gedosu ria profori ba ria profori blocha sobre jaikanjo blucha brobre da sobre na gedu fros hereke ya do rekesko fon faiketiske chuchombre aikeska.
Pessoas podem estar sendo livradas de morte, de assassinato. Pessoas que o diabo colocou um X para hoje, de um plano maligno para tirar a vida de pessoas, colocou um X nelas. Sabe, a nossa oração pode impedir a livrar pessoas. Vamos esquecer um pouco dos nossos assuntos e vamos nos entregar aos assuntos dele. Com certeza o teu assunto está dentro. I can't mopum decan. Show sim, ha 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 ha. Oh, the fire. So can I end call for like. Há janelas que precisam ser abertas. Janelas do céu. Só quem pode abrir é o Senhor. Porque janela só abre quem está por dentro. E a nossa oração pode bater nessas janelas. E elas se abrirão. Para alcançar um objetivo divino. Para agora. Para agora. Na terra. Na terra. Um fluxo divino sendo derramado. Na terra. Sobre a terra. Sobre o Brasil. Sobre as famílias. Sobre os ministérios. Sobre os ministros. Sobre as crianças. Como uma chuva caindo em terreno árido. Transformando a paisagem. Transformando a paisagem. Pruvra da esquetia aqui a do forno. Era caso de combinar e retaicar. Rupri dai fromvre. Ainda é fé que é sua. Sim. Olha fora. Olha fora. Sim, Espírito Santo. Há candeias que foram colocadas debaixo da cama. Elas foram feitas para colocar no velador, no mais alto, para que brilhe. Para que brilhe. Para que brilhe. Uriabu babaiken. Uriabe baiken boboborocom babaiken. Uriaba baiken de exke chofun faienske. Uriake da escutent flow. Ele está dizendo: brilhe. Brilhe.
Aleluia. Brilhe. Brilhe. Manifeste o talento que Ele te deu para esse tempo. Brilhe. Se era um livro, a inspiração por um livro, rompa o medo. Brilhe. Aleluia, brilhe. Execute, edite, faça. 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 Aleluia. Aleluia. Um passo ousado que você já recebeu liberação da parte do Espírito para dar. Eu não estou falando de uma imaginação. Eu não estou falando, eu acho que eu deveria dar esse passo. É uma certeza. É o que está dentro de você. E para você é um passo de ousadia mesmo. Mas que você está convicta, que é uma inspiração dele. E até hoje o medo de errar, o medo de não estar fazendo a vontade de Deus, mas você sabe porque sabe, está no teu coração e não sai. Aquela mesma coisa lá, como se fosse batendo na mesma tecla. E você sabe porque sabe que é do Espírito. Eu oro para que a ousadia tome conta de você hoje à noite. A ousadia do Espírito Santo. E você deu o passo. Aleluia. Daquilo que Ele instruiu e inspirou. Há tempos atrás. Mas hoje está se levantando novamente aquilo que foi colocado no fundo do baú. Essas coisas acontecem no ambiente de oração como estamos agora. Despertamentos. Coisas que estavam lá no fundo do baú que a gente colocou, que você colocou. Mas Ele está abrindo o baú. Dizendo, e tirando aquilo que nós colocamos lá. Dizendo, está de pé. Pegue novamente isso. Corra com isso. Faça algo com isso. Algo que você já sabe. O que fazer. Porque para fazer vai custar algo. E esse custo fez você colocar no fundo do baú. Mas vale a pena obedecê-lo, mesmo que custe. Mesmo que custe algo. Aleluia. Vale a pena. Essa é a proposta dele. Aleluia, Pai, eu te dou graças. Obrigado. Obrigado. Te rendemos graças. Obrigado. 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 Obrigado, Senhor. Você pode levantar suas mãos e dar graças a Ele. Dê graças. Dê graças ao Senhor. Obrigado. Nós vamos chegar lá, Senhor. Essa igreja vai chegar lá.
nós abrimos espaço para você, Espírito Santo. Você é soberano. Entregamos o controle da nossa vida a você. Sem você nada podemos fazer. Obrigado. Obrigado. Damos graças, obrigado. Obrigado, te damos graças. Glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida ao Senhor? Se você está aqui e quer entregar sua vida, você pode fazer isso agora, ou mesmo se voltar para o Senhor. Se você já decidiu por Ele por algum tempo e se desviou, você está hoje à noite aqui com essa decisão de entregar sua vida a Cristo ou voltar para o Senhor. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? É para crente, é para esse tempo, é para essa geração, é para a igreja de hoje. Tem alguém que quer receber o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Essa ferramenta, outras línguas, é magnífica. Ore em outras línguas. Aleluia. Tem alguém que quer receber cura pelo poder do nome de Jesus Cristo e por aquilo que Jesus conquistou na cruz? Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Baseado nisso, nós podemos tanger a enfermidade, eliminar a enfermidade, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Tem uma base, tem um fundamento legal. Tem alguém que quer receber a oração para a cura? Glória a Deus. Amém, amados. Pastor, sou eu. Amém, gente? Passamos um tempo aí de descanso, né? Estamos voltando para casa. E voltar para casa é sempre melhor. Amém? E a gente vai voltar para a nossa casa celestial. Falta pouco tempo. E voltar para casa é sempre melhor. Glória.